Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta cerimónia de homenagem à Senhora Professora Doutora Maria Augusta Ferreira Neves. É uma honra podermos contar com a vossa presença aqui esta tarde. A Doutora Maria Augusta foi aluna na nossa escola, na Escola Secundária Martim Sarmento, entre os anos de 1965 e 1967. É ainda formadora voluntária do Grupo Disciplinar de Matemática da nossa escola e também mecenas desta instituição. A doutora Maria Augusta é licenciada em Matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, mestre em Educação Matemática pela Universidade de Lisboa e doutorada pela Universidade Portucalense e pela prestigiada King's College, London. É natural de Felgueiras, casada, mãe do empresário José Neves, do grupo Farfetch e avó de 6 netos. Foi professora do ensino básico, secundário e universitário na Universidade do Minho e na Universidade Portucalense, onde orientou estágios pedagógicos e teses de mestrado, bem como integrou júris de provas de mestrado e de doutoramento. Mas não ficamos por aqui. É também uma reconhecida formadora de professores nas áreas científica e pedagógica, tendo-se notabilizado como autora de manuais escolares, desde o 2º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, sempre em colaboração com a Porto Editora ao longo já de cerca de 5 décadas. Várias gerações de alunos usaram e continuam a usar os seus manuais escolares, que atingiram já o impressionante número de 2 milhões de exemplares. A doutora Maria Augusta acredita que é fundamental sentir paixão pelo que se faz, e isto aliado a uma sólida formação académica, ao estudo, a uma postura humilde e à vontade inabalável de desenvolver nos nossos alunos o gosto pelo estudo da matemática, são as premissas que sempre a levaram e continuam a levar a querer a cada momento fazer mais e melhor. É neste âmbito que esta cerimónia, esta homenagem, se afigura como justa e adequada a uma pessoa tão marcante e influente. Neste sentido, chamo agora a doutora Ana Maria Silva, senhora diretora da Escola Secundária Martim Sarmento, para dizer algumas palavras. Obrigada. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Educação, doutor António Leite, senhora vereadora da Educação, como gosta de ser tratada, e vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, doutora Adelina Pinto, excelentíssimo senhor delegado regional de Educação do Norte, doutor Luís Lobo, excelentíssimos senhores administradores do Grupo Porto Editora, doutora Rosália Teixeira e engenheiro Vasco Teixeira, representante da Associação de Professores de Matemática, doutora Luísa Domingues, representante da Sociedade Portuguesa de Matemática, professor doutor Luís Roçadas, senhor representante da Parque Escolar, engenheiro Vasco Silva, excelentíssima senhora diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional, doutora Helena Chaves, excelentíssima senhora presidente do Conselho Geral da Escola Secundária Martim Sarmento, doutora Frederica Sampaio, excelentíssima senhora doutora Maria Augusta Neves, e na sua pessoa saúdo todos os demais convidados que connosco quiseram prestar esta simples homenagem. Eu costumo dizer que a vida é feita de pequenos encontros e hoje encontramos nesse espaço para em conjunto homenagearmos a dedicação da professora Maria Augusta ao serviço da educação e o seu contributo para um serviço público nacional de educação de excelência através do ensino da matemática. Uma saudação especial é devida à sua excelência, ao Sr. Secretário de Estado da Educação, agradecendo a disponibilidade demonstrada para marcar presença nesta cerimónia, colocando em evidência a importância deste reconhecimento público que visa engrandecer todos quantos fazem da educação a arma mais poderosa do mundo, como dizia Nelson Mandela. Quando assumi as funções de diretora desta escola, referi que faríamos tudo ao nosso alcance, tendo em vista a afirmação da Martim Sarmento no seio da nossa comunidade, da nossa região e do nosso país. E eu acredito que esta afirmação também passa por reconhecer que a Escola Secundária Martim Sarmento, como a conhecemos hoje, é o reflexo do esforço e do empenho que cada profissional coloca no trabalho que diariamente realiza
e que faz a diferença na vida dos alunos que anualmente escolhem esta instituição para concluírem o seu percurso no ensino não superior. A Martins Sarmento tem sabido transmitir confiança e, como consequência, atrai muitos dos jovens do nosso concelho, constituindo-se assim como uma referência para o nosso desenvolvimento coletivo. Minhas senhoras e meus senhores, a Martins Sarmento de hoje teve a sua origem no longínquo dia 8 de janeiro de 1891, ano em que foi criado um Instituto de Instrução Pública e Gratuita para dar resposta às necessidades locais. Em 16 de setembro de 1896, esse Instituto de Instrução Pública, denominado Pequeno Seminário de Nossa Senhora de Oliveira, foi organizado como Liceu Nacional. No início do século XX, a cidade e o concelho de Guimarães foram dotados do que na altura foi considerado um melhoramento de grande transcendência e progresso de indiscutível valor. A elevação ao Liceu Nacional, do então Liceu Nacional de Guimarães, passando a designar-se Liceu Central Martins Sarmento, foi um passo precioso que representou um desenvolvimento material e económico digno de respeito, o qual equiparou a nossa terra às principais do país. O Liceu constituiu-se então como um polo de atração de alunos internos e externos, contribuindo para incrementar diversas atividades económicas. Minhas senhoras e meus senhores, é com orgulho que afirmamos que a SMSD tem contribuído ao longo da sua história de 132 anos para o elevar da nossa comunidade, da nossa região e do nosso país, através da formação da excelência que presta aos alunos que a frequentam. O enfoque do nosso trabalho está na formação e na educação dos alunos enquanto pessoas competentes e comprometidas com o bem comum, capazes de fazer a diferença por onde passam. Ensinamos muitos jovens a serem ética e socialmente responsáveis para com os seus e para com os valores mais altos do que o imediato e o individual. Ao frequentarem a Martins Sarmento, os jovens assumem um compromisso com quem está no momento da sua entrada, mas também com todos os que por esta escola passaram e para os que irão passar, assumindo assim uma responsabilidade para com a comunidade. E foram muitos os alunos que se sentaram nos bancos da Martins Sarmento e que com sucesso terminaram aqui uma etapa da sua formação. As aprendizagens aqui realizadas determinaram o seu percurso futuro e fizeram deles excelentes profissionais. Entre os alunos que frequentaram o então Liceu Martins Sarmento, e como a Susana já referiu, encontra-se a professora Maria Augusta Neves, que foi aluna desta instituição de 1965 a 67. Também ela faz parte da nossa história e daquele conjunto de alunos que se constituem como verdadeiros embaixadores da nossa casa enquanto instituição pública de educação. E é nossa convicção que aqueles que passam por nós não vão sós, nem nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós, como escreveu Antoine Saint-Exupéry. E este nosso encontro tem por finalidade dar corpo a esta mensagem. Minhas senhoras e meus senhores, esta singela homenagem, realizada em parceria com a Porto Editora, pretende enaltecer o contributo da professora Maria Augusta para o ensino da matemática no nosso país e o papel que desempenhou na formação de muitos que hoje se dedicam à educação e à formação de jovens. Com esta homenagem pretendemos também agradecer o facto da professora Maria Augusta não ter esquecido que passou pela Martins Sarmento e ter decidido ser benfeitora da nossa instituição. Num primeiro momento, como já foi referido, através de atividades de formação contínua centradas na prática docente dos nossos professores de matemática. As ações pro bono que realizou ao longo de vários anos com os professores da Martins Sarmento permitiram a sua capacitação para responder aos diferentes desafios da ação educativa que se iam colocando. Pensamos que potenciou o seu desenvolvimento profissional, quer no domínio científico, quer no domínio pedagógico. Mais recentemente, com a sua ajuda, foi possível criar melhores condições no espaço em que nos encontramos, tornando-o mais versátil e acolhedor para a realização de eventos na nossa comunidade escolar. O seu contributo permitiu ainda aos alunos do curso de Artes Visuais desenvolverem a sua criatividade e deixarem memórias da sua passagem por esta escola, como testemunham os painéis que embelezam este espaço.
Também eles já fazem parte das nossas memórias. E entre esses alunos encontra-se a Alice Neves, a neta da professora Maria Augusta. Não posso deixar de destacar igualmente a presença constante da professora na formação dos nossos alunos de matemática através dos seus manuais, adotados nas últimas décadas na Martins Sarmento. E por tudo isto, bem-aja a professora Maria Augusta, certamente que todos os aqui presentes, e mesmo aqueles que não puderam comparecer, lhe lançam um desafio. Continue a marcar gerações. Continue a ser da classe das pessoas que sonham e que, apesar das dificuldades que possam surgir, vão sempre vencer, porque nunca vão baixar os braços. Em nome da Escola Secundária Martins Sarmento, agradeço uma vez mais a sua generosidade para com a nossa instituição, porque já faz parte das nossas memórias coletivas. Agradeço também a presença de todos que nesta cerimónia pública de reconhecimento do trabalho desenvolvido até ao momento e que puderam comparecer pelo trabalho realizado pela professora Maria Augusta. E minhas senhoras e meus senhores, claro que eu não poderia terminar esta simples intervenção sem agradecer o contributo de todos os que se envolveram na realização deste evento. Alunos, pessoal docente e pessoal não docente. Eles são o reflexo do trabalho de equipa que diariamente realizamos aqui na nossa escola. Nada seria possível sem o seu compromisso, sem a sua dedicação e solidariedade. E é este o testemunho que queremos deixar aos nossos alunos. Bem-aja, obrigada. Muito obrigada, Sra. Diretora, pela sua intervenção. Gostaria agora de vos endereçar um convite para visualizarmos uma entrevista concedida pela doutora Maria Augusta na Sala Martins Sarmento, aqui na nossa escola. Vamos assistir. Eu sou a Maria Augusta Ferreira Neves, nasci aqui, muito próximo de Guimarães, em Felgueiras. Fui estudar para o Colégio Infante Henrique em Felgueiras, onde fiz o primeiro até ao 5º ano, na altura chamava-se primeiro ao 5º ano do liceu, mas vínhamos fazer exame aqui ao Liceu de Guimarães. E fui muito surpreendida pela diretora da escola, quando chegou aqui, que veio ver as classificações dos alunos, e nós estávamos todos lá à porta do colégio à espera da diretora para nos dizer se tínhamos passado, dispensado, reprovado, o que é que nós sabíamos, e eu não tinha consciência nenhuma naquela altura do que tinha feito ou do que tinha não feito. E então ela veio direito a mim e pegou em mim ao colo, porque disse que eu tirei 19,8 a matemática e 18, um era 18,9, outro era 19,8, já não sei, um era a matemática, outro era a física. E que eu tinha posto o colégio no top, porque eles diziam muito mal do colégio, porque nós de facto não tínhamos laboratórios. E aqui no liceu havia laboratórios e eu fiquei à frente dos alunos que tinham aqui o liceu. Quando cheguei aqui ao liceu, fui muito feliz aqui. Apesar de ser muito próximo, os transportes não eram como hoje e, portanto, eu tinha o meu pai alugou-me um quarto aqui, muito pertinho do liceu, eu ia a pé e fiquei aqui até fazer o 6º e o 7º ano do liceu, onde encontrei um professor, porque na altura eu tinha uma disciplina que se chamava desenho, mas não era bem o desenho que nós temos hoje. Atualmente chama-se geometria descritiva e eu era muito boa aluna nessa disciplina. E eu para ele perguntava-me, esse professor, o que é que tu queres ser quando cresceres, quando fores para a faculdade? E eu disse, eu quero ser engenheira civil ou arquiteta, porque tinha um sonho, queria fazer pontes e queria fazer coisas como a Cisa Vieira ou coisas. E ele disse, mas isso não é profissão de mulher, tu não podes ser isso, tu não podes ser nada disso. Bem, fiquei um bocado atrapalhada, tu tens de andar em andaimes, naquela altura as mulheres nem usavam calças. Terminei aqui o 7º ano do liceu e fiquei sem saber o que é que havia de fazer. Inscrevi-me em matemática pura e fui para a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto tirar o curso de matemática pura, porque eu nunca pensei nem sonhei em ser professora. A minha mãe tinha uma prima freira que era a diretora do Colégio das Doroteias, em Gaia, que era na altura o colégio mais chique da cidade do Porto, onde estavam internadas, que era um internato, as filhas dos embaixadores e de pessoas importantes do país. Então, a turma que me deram era uma turma que ninguém queria dar aulas,
porque as meninas eram todas chiques e todas mais velhas que eu, andavam lá só porque os pais as colocavam, iam com os seus chofés lá para as aulas. Eu corria para as escadas, não sabia dar aulas, como é evidente, eu corria pelas escadas acima e as freiras diziam: onde é que a menina vai? Ah, eu vou dar aulas. E portanto eu criei ali uma intimidade com aquelas alunas que nem sei contar o que é que se passou. Portanto, elas olhavam para mim e eu para elas, e eu comecei a contar problemas, a inventar problemas daquelas tipo de histórias que nós dizemos, que mais tarde nos meus livros eu chamava só para divertir, ou então agora chamo, por exemplo, eu penso logo existo, e foram mudando ao longo da minha vida, que são questões que qualquer pessoa que raciocine pode fazer, que não são questões de raciocínio, mas quase, digamos assim, de café. E então essas alunas começaram a achar graça. E eu assim andei durante 2 ou 3 semanas, até que depois um dia disse-lhes assim: olha, e se nós agora pensássemos no que é que sai nos exames e começássemos a estudar o que sai nos exames? E porque a matemática sabia, o que eu não sabia era ensinar a matemática. E elas diziam: vamos a isso então. Então veja só por onde eu comecei. Comecei por ensinar as equações de segundo grau, porque saíam nos exames todos. Ora, elas não sabiam que menos 2, menos 3 eram menos 5, como é que iam resolver equações de segundo grau. Portanto, mas nós assumimos que íamos aprender a resolver equações de segundo grau, então eu fui-lhes contando a história até chegarmos às equações de segundo grau. E elas foram aprendendo, e então faziam tudo o que eu dizia. As freiras punham-se com os ouvidos encostados à porta para ver o que é que se passava lá dentro, porque elas estavam caladas, coisa que não acontecia em nenhuma disciplina. E elas trabalhavam, iam para o estudo, elas só as via com aquilo que eu as pedia para elas fazerem em casa de matemática. E estava toda a gente espantada. Bem, e isso o ano foi decorrendo. Também ninguém esperava nada de mim como professora, nem delas como alunas. Portanto, estava tudo bem. Até que foram fazer exame ao Liceu de Guimarães. E o que é que acontece? É que essas alunas tiraram a melhor nota a matemática do que a desenho, que era fazer uns desenhos, na altura eram desenhos livres, coisas muito simples. Então fiquei famosa lá no colégio. A freira nunca mais me largou. E então, a partir daí, olha, passei a assumir que afinal tinha jeito para ser professora. Dava aulas de manhã no colégio e no António Nobre de tarde. Hoje isso era absolutamente impossível, porque os professores trabalham que se fartam. Nós, naquela altura, era um sossego. Eu dava aulas de manhã no colégio, à noite dava aulas no António Nobre e depois pediram-me ainda para eu ir dar aulas a militares e a polícias que queriam fazer 3 anos num e 2 anos num. Era o 3º, 4º e 5º num ano e o 6º e o 7º no outro ano. E foi aí que eu aprendi. Aprendi verdadeiramente a ser professora, porque aprendi a distinguir o essencial do secundário. Porque eu tinha que ensinar 3 anos, tinha que ver o que era o essencial daquele ciclo, para ensinar àqueles alunos que eles só tinham 1 ano para aprender tudo. Mas aqueles alunos não têm nada a ver com os alunos que nós temos hoje, aqueles eram 100% interessados. Tudo que eu dissesse para eles fazerem era uma regra de ouro. Portanto, conclusão, os diretores do colégio diziam-me assim: Maria Augusta, nós gostamos que dê boas notas aos alunos, mas a Maria Augusta está a exagerar. Eu disse: deixa esperar para o final do ano e logo vamos ver. E foi um sucesso. Os alunos foram outra vez fazer exame ao liceu e todos com excelentes notas. Fui chamada para a Porta Editora para escrever manuais escolares. O pai do Sr. Engenheiro Bastos Teixeira, que era a pessoa que convidava os autores, que convidou-me para eu ser a autora de um livro de matemática, e eu disse que não sabia escrever nada, que não valia a pena. Depois ele explicou-me lá os pormenores todos, como é que aquilo funcionava. Eu disse: olha, vai perder o dinheiro todo, não vale a pena investir em mim, eu não sei escrever. Mas olha, depois de 2 horas disse: olha, escreva como dá aulas. Bem, eu vim-me embora toda feliz, muito satisfeita, disse: olha, vou escrever livros para a Porta Editora. Mas eu, convencidíssima que ia ser uma desgraça total. Chegou a junho, ou julho, e fui chamada à Porta Editora. E eu lá fui e lá pensei assim: bem, vou ser despedida, entre aspas, mas muito descontraída, como é quem diz. Vão-me dizer que o livro, afinal, não teve sucesso nenhum. Quando cheguei lá, foi exatamente o contrário. Disseram: você tem muitos parabéns, o seu livro foi o mais adotado a nível nacional.
continuo a levantar-me às 6 da manhã e a ter que ler, escrever e a trabalhar todos os dias. Não consigo viver sem trabalhar. Respeito as pessoas, mas eu costumo dizer, há pessoas que nunca se reformam e há outras que estão a trabalhar e já estão reformadas. E, portanto, eu sou daquelas que acho que nunca me vou reformar, porque a matemática é a minha vida, foi sempre a minha vida e para mim, a matemática, se vou para qualquer lado de férias e não levo livros de matemática, passo 3 ou 4 dias e já me apanham numas livrarias atrás de livros de matemática. Olha, sabe o que é que eu digo aos jovens? Que se querem ser livres de escolher o futuro deles, que estudem matemática. E sem matemática eles têm mais de metade, antigamente era metade, agora é muito mais de metade das portas do mundo fechadas, porque a matemática é a base para as tecnologias, é a base para outras aprendizagens, é a base para o desenvolvimento do raciocínio, é a base para muitas outras coisas. É evidente que eu não vou dizer, e quem não sabe matemática não tem sucesso nesta vida. Tem, com certeza, mas são cada vez menos. E por isso é que eu digo, se quer ser livre de escolher o teu futuro, estuda matemática. Vamos passar agora a um momento diferente, é um momento musical. Vou chamar a Ana Bessa, que é aluna da nossa escola e que nos vai presentear com Chamar a Música de Sara Tavares. Ana Bessa. E agora é chegado o momento de mais uma surpresa. Vamos deixar-vos com mais um vídeo que
tem algumas palavras proferidas por profissionais que colaboraram com a doutora Maria Augusta, bem como por alguns dos seus familiares. Esta é uma justa homenagem à doutora Maria Augusta Neves, uma pessoa excepcional que dedicou 50 anos da sua vida à matemática, deixando um notável legado como autora de livros que iluminaram o caminho de muitos estudantes portugueses e não só. Há quase 30 anos tive a imensa sorte de iniciar esta colaboração com a doutora Maria Augusta, um capítulo da minha vida que se revelou tanto enriquecedor como inspirador. O seu trabalho árduo e dedicação são um exemplo de determinação e perseverança para todos nós. Neste momento especial, gostaria de expressar o meu desejo de que esta nossa colaboração continue por muitos anos, pois esta trajetória ao seu lado tem sido uma constante fonte de aprendizagem e crescimento e o seu impacto na educação nacional é imensurável. Dr. Maria Augusta Neves, este é o meu reconhecimento mais do que merecido por uma vida dedicada à matemática e à educação. Que o futuro nos brinde com muitos anos de parceria e sucessos compartilhados. Muito obrigado. Começo por agradecer a oportunidade para expressar a minha sincera homenagem a alguém verdadeiramente notável, a doutora Maria Augusta Ferreira Neves. Com uma carreira que impressiona pela forma dedicada, apaixonada e em compromisso estreito entre a excelência e o sucesso. A sua capacidade de trabalho inabalável, a sua determinação e um raciocínio rápido transformaram sempre o difícil em fácil. Por isso moldou a forma de trabalhar de professores e alunos e também de editores e livreiros em Portugal. Relembro que a doutora Maria Augusta Ferreira Neves convida todos a darem o seu máximo, como forma de nos tornarmos melhores alunos, melhores profissionais, melhores pessoas. Muitos parabéns pela pessoa notável que é. Desejo-lhe muitas felicidades e muito sucesso em todos os projetos futuros e cá estarei para ajudar no que for preciso. Conheci pessoalmente a doutora Maria Augusta no início dos anos 90 e digo pessoalmente porque já a conhecia como autora dos manuais escolares adotados na minha escola. Trabalho com a doutora Maria Augusta desde essa altura, portanto, há cerca de 30 anos. Há muito tempo que passamos de um campo estritamente profissional para uma relação de amizade de que me orgulho. É uma amiga solidária, sempre disponível para escutar em todos os contextos. É alguém sempre com disposição para apoiar as ideias de quem com ela trabalha. A doutora Maria Augusta cultiva uma gestão humanizada do grupo de pessoas da sua equipe, aliada a uma sensibilidade para com eventuais problemas pessoais de cada um. É uma pessoa simples, atenta ao que é essencial, com quem gosta de trabalhar e de ser amigo. Um grande abraço e muitas felicidades. Conheço a professora Maria Augusta Neves há muitos anos, colaboramos em projetos manuais da Porta Editora e o que me surpreendeu mais desde o princípio foi, para além da grande qualidade profissional da professora Maria Augusta, foi a dedicação sem limites ao trabalho e o entusiasmo juvenil, contagiante que tem pelo mesmo trabalho. É impressionante o seu entusiasmo e a sua alegria no trabalho. A nossa colaboração fez nascer uma amizade que eu espero correspondida, uma amizade grande, e eu terei sempre comigo as memórias dos nossos encontros de trabalho em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Londres, em Paredes de Coura. Enfim, tenho uma grande admiração, uma grande amizade pela professora Maria Augusta Neves, agradeço-lhe todo o seu trabalho e desejo-lhe tudo de bom para o futuro. É com grande honra e emoção que estamos aqui hoje para falar sobre uma mulher incrível e inspiradora que marcou profundamente as nossas vidas com a sua paixão pela escrita. Referimos-nos à nossa querida avó, cujo seu amor contagiante pelo seu trabalho nos inspira dia após dia a seguir os nossos sonhos. Desde muito novos que nos lembramos de ver a nossa avó, horas sentadas no seu escritório, onde na sua desorganização organizada saíram e ainda saem os mais criativos problemas de matemática. Sempre achámos engraçado o facto de a nossa avó usar os nossos nomes e interesses nos enunciados e éramos surpreendidos nas aulas de matemática quando líamos esses exercícios. Uma das histórias mais engraçadas que tenho com a minha avó foi quando eu era mais pequena e ainda dormia com ela. Eu andava mais ou menos no 2º ou 3º ano e numa dessas noites ela obrigou-me a dizer a tabuada. O problema é que sempre que chegava a 8 vezes 8 eu nunca sabia o resultado. Na noite a seguir ela obrigou-me a dizer 8 vezes 8 até adormecer. Ainda hoje sei que o resultado é 64 e é mesmo uma memória que nunca vou esquecer.
Outra história engraçada é que quando eu era mais pequena dizia que queria ser escritora de livros de matemática como a minha avó, porque ela sempre me inspirou, sempre foi uma mulher muito dedicada, trabalhadora e apaixonada pelo seu trabalho. Apesar de não ter mesmo um objetivo profissional hoje em dia, sempre levo essa história para a minha vida como um momento especial. Quando era mais novo, como devem calcular, sempre tive a sorte de ter comigo a melhor explicadora de matemática e na minha memória ficou marcado um episódio muito engraçado, onde em apenas 5 minutos a minha avó me ensinou a fazer sistemas. Lembro-me que depois desses 5 minutos passei a tarde toda a fazer exercícios de sistemas. Foi um momento muito marcante e ainda hoje nos rimos muito com essa história. Gostamos muito de ti e temos muito orgulho em ti. Beijinhos! Beijinhos. A minha primeira palavra é de agradecimento. Agradeço em meu nome pessoal e em nome da Porto Editora o contributo da doutora Maria Augusta Ferreira Neves para o ensino da matemática em Portugal. O seu rigor científico, a sua enorme capacidade de trabalho e trabalho em equipa e os seus vastos conhecimentos permitem que os manuais escolares que desenvolve há mais de 3 décadas estejam a formar gerações de estudantes com um pensamento matemático mais desenvolvido e por isso mais capazes. E bem sabemos como a matemática é essencial na formação de um cidadão. O seu nome está escrito na capa de cerca de 2 milhões de livros escolares que acompanharam e acompanham centenas de milhares de alunos. Mesmo após tantos anos de colaboração, a doutora Maria Augusta consegue sempre surpreender-nos com a sua vivacidade, inovação, criatividade, força e, claro, com o seu sorriso, uma marca da sua personalidade e atitude na vida. Por tudo isto, doutora Maria Augusta, muito obrigado. Estas palavras são importantes na medida em que constituem testemunhos riquíssimos da marca que a doutora Maria Augusta deixa em todos que têm o privilégio de com ela privar. Chamo agora de novo a doutora Ana Maria Silva, senhora diretora da Escola Secundária Martins Sarmento, também a senhora presidente do Conselho Geral da Escola Secundária Martins Sarmento, doutora Frederica Sampaio, e a nossa homenageada, professora doutora Maria Augusta Ferreira Neves. E agora, o nosso artista residente, Vasco Carneiro, onde estás? Que não podia deixar de ser, não é? A nossa lembrança para si, como passagem por esta casa e que o seja por muitos anos. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito emocionada, como devem imaginar. Muito, muito obrigada a todos. Quero só dizer uma coisa: tudo que fiz foi por amor, paixão e convicção. Acredito, e acreditei sempre, que a matemática é um fator decisivo para o desenvolvimento social e económico do país. Achei que, quando escrevi o meu primeiro livro, depois de ter sucesso, entre aspas, como professora, entendi que a minha missão seria ajudar mais alunos através da escrita, para além daqueles que eram meus alunos. É essa a convicção que ainda hoje faço, a minha missão é essa. Quero, juntamente com os meus colegas, que são uns queridos, uns amores, como já ouviram aqui falar alguns, que me apoiam e me acompanham, porque eu não trabalho sozinha, ninguém consegue fazer nada sozinho. Tenho muitos, muitos colaboradores que vestiram a camisola da Maria Augusta e o discurso simples, que transformaram o difícil em fácil e que, assim, ao longo dos anos, nós conseguimos manter sempre uns manuais, como diz o Jorge Nuno Silva, que dançam conforme a música, porque nós sabemos que tudo muda, que nada é estático, que a forma como os alunos aprendem também muda e a forma como nós temos de estar na escola com os alunos também muda e, portanto, nós temos de acompanhar os nossos jovens, os nossos alunos e fazer sempre com que eles aprendam matemática, desde sempre. Aquilo que eu mais peço aos responsáveis é que apoiem os professores de matemática e apoiem a matemática, porque o país precisa mesmo, cada vez mais, que pessoas
pessoas aprendam matemática. E desde pequeninos, é desde pequenos que se começa a gostar, é desde pequenos que se começa a detestar, é desde pequenos, é desde o primeiro ciclo que nós devemos apostar fortemente no ensino da matemática. Senhores Secretários de Estado e a todos os responsáveis, muito obrigada por estarem aqui e cabem nos ombros uma grande responsabilidade. Ajudem este país a ser melhor em matemática. A minha referência são sempre os países que têm melhores resultados nos testes internacionais. Tenho sempre de estar atenta a todos os livros, a todas as publicações, a todos os programas desses países, porque isso é importante. Nós queremos ser dos melhores, nós somos um país pequeno e nós podemos ser uma referência internacional. E gostava também um apelo, a que estão aqui representadas duas associações de professores de matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática, a Associação de Professores de Matemática, ambas fantásticas, ambas que contribuem de uma forma decisiva também para o ensino da matemática. Gostava que elas se entendessem, gostava que elas lutassem por se entender e porque todas têm razão, as duas têm razão, umas mais num aspecto, outras no outro. Nós precisamos da didática, mas também precisamos da ciência e nessa perspectiva as duas associações deviam unir-se e devíamos todos contribuir e todos juntos lutar para que fazer do nosso país um exemplo internacional do ensino da matemática. Aqui estou eu, vou trabalhar sempre, desde as 6 da manhã até que me canso, e com o meu sorriso e alegria e com os meus amigos todos que me acompanham nesta missão, nós vamos continuar a escrever, Sr. Engenheiro, livros de matemática com sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maria Augusta, por esta intervenção tão lúcida e tão emotiva. Chamo agora a senhora vereadora da Educação da Câmara Municipal de Guimarães, doutora Adelina Paula Pinto. Bem, boa tarde a todos e a todas, Sr. Secretário de Estado, Sr. Delegado, Sra. Diretora, Sr. Presidente do Conselho Geral, sintam-se todos cumprimentados e na pessoa, obviamente, da escola, sintam-se todos cumprimentados. Para a Sra. Professora Maria Augusta, que é para isso que estamos aqui, eu vou dizer uma coisa para quem me conhece, para ficar muito admirado. Eu estou sem palavras, isto não é normal. Portanto, não sei se é esta entrada na matemática, que a minha cabeça deve ter começado a pensar em números, que se me varreu de palavras. Vamos lá tentar encontrar as palavras. Estou absolutamente emocionada. Primeiro por tudo o que foi dito até agora, por esta escola que continua a ter este sentido ético enorme de valorização e de gratidão, pela pessoa que é a professora que está aqui hoje homenageada, pela sua simplicidade. Tive o prazer de a conhecer. Eu estava há bocado a confessar que eu fui muitos anos diretora de uma escola e, portanto, conheço muito bem o nome, de todos os anos registar os manuais escolares nas plataformas e de entregar aos alunos, e, portanto, era um nome absolutamente conhecido, mas não tinha o privilégio de a conhecer. Foi um prazer, absolutamente inspiradora. E deixe-me dizer-lhe, uma mulher de história, que nunca gostou de matemática, mas da certeza absoluta, primeiro, da importância da matemática, e segundo, que a professora Maria Augusta, se fosse de Biologia, de Físico-Química, de Português, ia ter a mesma garra, a mesma disponibilidade e a mesma vontade de fazer a diferença. A matemática teve a sorte de agarrar, ou de serem agarradas entre si e a matemática, sendo a disciplina que é e a dificuldade que nós sabemos, todos nós que já fomos alunos, que muitas vezes o problema da matemática não é um problema da matemática, é um problema das pessoas passarem a matemática. É desta decifração que a matemática tem de fazer e deste centrar naquilo que disse, contou aquela história do Colégio das Doroteias, mas teria de certeza absoluta milhares de histórias para contar do mesmo género, porque o seu sucesso e o sucesso dos seus manuais e do seu trabalho tem obviamente a ver com a capacidade de olhar os alunos, sejam eles adultos, crianças, ricos ou pobres, e conseguir que a matemática fizesse sentido para eles. E isso foi uma inspiração ao longo
longo da sua vida, é uma inspiração e é na certeza que é aquilo que a faz sorrir ainda hoje e ter esse olhar brilhante, curioso, de quem ainda vai mudar o mundo, que é aquilo que nós lhe desejamos do coração. E, portanto, em nome do município de Guimarães, muito obrigada por passar por aqui, principalmente pelos seus livros, mas também pela presença que teve aqui, por nos ajudar a fazer, obviamente, também de Guimarães, dos nossos alunos da educação e da escola, um sentido diferente. Em Guimarães, nós privilegiamos a educação como o centro da nossa prioridade política. É na escola, é com a escola que nós fazemos a diferença junto de todos os alunos. Eu, além da educação, costumo dizer que quero ser sempre chamada de vereadora da educação, porque é aquilo que eu verdadeiramente sinto. Sou a vereadora que eu costumo dizer do 25 de Abril, porque eu tenho educação, saúde e habitação. Portanto, com a educação, saúde e habitação, é aquilo que nós temos, obviamente, de pensar para que possamos, a partir da realidade diferente de cada criança e de cada escola, construir cidadãos melhores. E isso é o que nós tentamos e precisamos de inspiração. Chega de termos ideias nefastas da escola, chega de termos ideias nefastas dos professores, das aprendizagens, da facilitação. Tenhamos sorrisos nos lábios, consigamos contar histórias de sucesso, consigamos contagiar e inspirar quem nos rodeia. É isso que nós temos de fazer. E ficamos todos tão inspirados consigo. Ficamos todos com tanta vontade de aprender matemática. Imagine aquilo que vamos sair daqui. Como disse, a matemática começa-se de pequenino. Nós em Guimarães temos há vários anos projetos no pré-escolar e no primeiro ciclo da matemática, porque percebíamos perfeitamente que no caso do primeiro ciclo havia uma diferença entre o professor que agarrava a matemática e o que não agarrava. E isso tinha um efeito completamente diferenciado no percurso que aquele aluno ia fazer e podia levá-lo longe ou cortar-lhe as bases, como dizia. E portanto estamos completamente de acordo. Muito obrigada de coração. Fiquei mesmo sem palavras. Obrigada, até me cortaram a palavra, foi porque eu fiquei sem palavras. Como eu disse, fiquei sem palavras, pensaram que eu ia falar menos, mas afinal não. Mas dizer-lhe do coração que foi um privilégio, desejar que escreva muitos livros, continue a ensinar muito, continue a inspirar e ter 4 netos que ainda não ficaram traumatizados com a matemática é o seu grande feito. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua intervenção, Senhora Vereadora. Peço agora a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. António Leite. Muito boa tarde a todas e a todos. Deixem-me, em primeiro lugar, evidentemente, agradecer o convite para aqui estar presente e poder partilhar aquilo que é para mim verdadeiramente uma honra e um gosto de aqui estar. Saúdo vivamente a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, porque assim o é, e Vereadora de Educação, porque todos nós queremos que também seja, a Senhora Diretora da Escola Secundária Martins Sarmento, a Senhora Presidente do Conselho Geral, saúdo o Sr. Delegado Regional de Educação que aqui está, os senhores administradores do Grupo Porto Editora e todos os que o acompanham do mesmo grupo, a Senhora Diretora do Centro de Emprego do Médio Ave, é um gosto revê-la, aos outros também, mas especialmente, aos coautores dos manuais escolares que aqui estão, aos senhores representantes quer da Associação de Professores de Matemática, quer da Sociedade Portuguesa de Matemática, ao representante da Parque Escolar, agora renomeada Construção Pública, creio que muitos não saberiam isso, confesso-vos que eu próprio, fazendo parte da reunião dos secretários de Estado, não sabia, descobri isso agora, mas porque quando a lei foi alterada o nome era outro, mas descobri de repente que se chama Construção Pública. As senhoras professoras e os senhores professores e outros profissionais da educação que aqui estão e, obviamente, os alunos e as alunas e, evidentemente, a senhora professora doutora Augusta Ferreira Neves, seus familiares que aqui estão, é por sua causa que aqui estamos, é com enorme gosto que aqui estamos. Eu quero mostrar-vos uma citação, esta que talvez consigam ler, espero que sim, e que diz: vemos mais longe porque caminhamos aos ombros de gigantes. É difícil estabelecer com segurança a autoria desta frase, tão longínqua ela nos surge no tempo.
Mas esta frase, ou pelo menos uma das suas variantes, está presente na nossa civilização, na civilização ocidental, pelo menos desde o século XII, até quem a faça recuar até à Grécia clássica, mas registada seguramente desde o século XII. Séculos mais tarde foi retomada por Isaac Newton, e que resolveria este problema do som seguramente. Mais recentemente, Humberto Eco colocou-a numa fala de um dos seus personagens do Nome da Rosa. Stephen Hawking foi buscar também esta frase em duas situações diferentes, quer como temática geral de uma compilação de grandes cientistas, quer como uma afirmação clara e expressa que nos diz que cada geração está sobre os ombros daqueles que vieram antes, assim como eu fiz, dizia ele, quando era estudante de doutoramento em Cambridge, inspirado pela obra de Newton, de James Clerk Maxwell e de Albert Einstein. Numa outra área, mais próxima dos mais jovens, esta frase também aparece e também serviu de inspiração aos Oasis e aos R.E.M. Parece verdadeiramente uma frase que serve para tudo, mas não fica por aqui. É que mesmo o movimento pelo software livre adotou como sua, e se quiserem do outro lado da barricada, a Google, no site Google Scholar, adotou também o termo sobre os ombros de gigantes. Mas porquê é que eu a trago aqui hoje e porquê é que eu a utilizo hoje? Porque ela me parece duplamente adequada e apropriada ao momento que vivemos. É este momento concreto de homenagem a uma ilustre docente e ao momento que todos vivemos no mundo. Apropriada então ao momento concreto desta sessão, porque nela homenageamos alguém que com o seu trabalho, a sua dedicação, o seu profissionalismo, o seu entusiasmo, como aqui foi evidente, o seu saber, nos permite a todos nós, gostemos mais ou menos de matemática, ir e ver mais longe. Foi alguém que acedeu ao conhecimento, que o incorporou, que produziu novo conhecimento e o partilhou connosco. Alguém, portanto, que assumiu e assume todas as funções de um professor ou de uma professora, estejam essas funções escritas num estatuto, numa lei ou não estejam. Estão inscritas, tenho a certeza, na sua maneira de ser. O trabalho de facto que nós podemos fazer hoje, como educadores ou em qualquer outra área, também na educação, também na escola, é aquele que é possível por aqueles que vieram antes de nós e que, felizmente, no seu caso, continua bem entre nós. Por isso, lhe estamos gratas e gratos. Por isso, aqui estamos nesse dia para lhe afirmar de forma clara e de forma explícita. Mas, por outro lado, esta citação é apropriada ao momento que todos vivemos no mundo e que é muito marcado por aquilo que alguns até já chamam de presentismo. E não é de dar presentes a alguém, é mesmo do nome presente. Esquecendo que tudo o que alcançamos hoje é também produto do conhecimento produzido por uma longa série de mulheres e de homens, tantas vezes incompreendidas e, sobretudo, incompreendidas no seu trabalho, em alguns casos mesmo perseguidas pelo seu trabalho, desde a clássica matemática, filósofa e astrónoma Hipátia de Alexandria, até ao mais recente, mas também incompreendido e perseguido, ainda que por outras razões, matemático, cientista da computação, criptoanalista e filósofo Alan Turing, a que também já agora devemos uma parte da vitória das democracias na Segunda Guerra Mundial. E eu pergunto-me quantos jovens e quantos menos jovens que utilizam esse conhecimento produzido por estas e por estes cientistas, por estas mulheres e por tantos outros, quantos destes jovens, quantos de nós, fazem a mais pequena ideia de que estes sequer existiram, para não falar sequer no papel que desempenharam, para que estes nossos jovens, e nós todos, possamos seguir a partir do nosso telemóvel os extraordinários contributos que influencers e youtubers nos dão à nossa vida todos os dias. Mas a natural ignorância de cada um, e por isso é que temos escolas, é porque nós somos naturalmente ignorantes. O que é natural não é ser conhecedor, é aprender. Isso sim pode ser natural, mas eu aprendo a partir do que não sei. Mas a natural ignorância de cada um junta-se a sensação, nos dias que correm, de que tudo o que temos é fruto de uma ciência que, não há dúvida, acelera como nunca na história da humanidade, mas que só o faz
porque há trabalho anteriormente feito por outras pessoas. E porque, como nos diz na ode triunfal Fernando Pessoa, através do seu heterónimo Álvaro de Campos, canto o presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas. E como o conseguimos fazer? Como conseguimos este conhecimento? Através, evidentemente, do desenvolvimento das técnicas que hoje todos utilizamos, que nos foram ensinadas, que nós aprendemos, que nós ensinamos. Através do acesso democratizado de todos e de todas, de cada um e de cada uma, à escola. E isso consegue-se na escola. Em todas as formas de escola. E também por isso gostava de partilhar convosco 2 imagens. Sim, pode não parecer, mas é uma escola. É uma escola em plena selva, com adultos, com crianças, todos correndo risco de vida, pois trata-se de uma imagem da resistência timorense, tirada a algures, e talvez em 1976. É uma imagem que está no Museu da Resistência de Timor-Leste, e a quem eu agradeço a cedência da mesma, porque nessa altura os guerrilheiros sabiam que tinham que resistir a um inimigo 1000 vezes mais poderoso do que eles próprios, e ainda assim ganharam, mas sabiam também que tinham que resistir, que tinham que lutar contra um outro inimigo, que era a falta de alfabetização da esmagadora maioria dos timorenses. E por isto esta imagem, que é ao mesmo tempo muito impressionante, que me emociona muito, que eu tive a ocasião de há talvez 2 meses ver no Museu da Resistência em Dili, é um belo exemplo de que isto, sim, isto é uma escola. Sim, aqui, de facto, luta-se e ensina-se ao mesmo tempo, alfabetizando, seguramente ensinando matemática, seguramente ensinando a ler e a escrever. Mas a imagem que eu vos vou mostrar a seguir é também de uma escola. Ou do que foi uma escola. É uma escola na Ucrânia. Uma escola destruída por ser uma escola. Porque nós sabemos que quando queremos destruir um povo, temos que lhe destruir a alma, temos que lhe destruir o saber, a cultura, o conhecimento. E as escolas foram dos primeiros alvos que a Federação Russa escolheu na Ucrânia. Esta é uma escola a cerca de 150 km de Kiev, em Jitomir, e com a qual o Estado português tem o compromisso de a reconstruir. Vamos ser nós todos, através dos nossos impostos, que vamos reconstruir este liceu na localidade de Jitomir, tão só haja capacidade, não é da nossa parte, haja capacidade da paz para que isso possa acontecer. Tudo isto nos parece longínquo, imagino, no tempo e no espaço, no caso de Timor. Afinal de contas, Timor é do outro lado do mundo e aquela imagem que viram é de 76, presume-se, e também tão longe no espaço, na Ucrânia, porque apesar de tudo é do outro lado do mundo, também, pelo menos do nosso mundo, aquilo que nós conhecemos melhor, que é a Europa. Porém, tudo isto nos é próximo, porque todos somos profissionais da educação. Porque acreditamos, e já aqui foi dito, porque acreditamos na capacidade transformadora da escola, assim outros setores correspondam à capacidade transformadora que a escola tem. Porque a escola pode fazer o seu papel e ainda assim não sermos bem-sucedidos no que diz respeito ao destino que os jovens têm depois de terem terminado a escola. Eu confesso-vos que há uma expressão que é muito utilizada, uma imagem, aliás, que é muito utilizada, da direita à esquerda, de cima a baixo, que é a do elevador social, e que é uma imagem que eu acho francamente detestável, por várias razões, uma das quais é porque a escola é tudo menos um elevador. Eu no elevador entro, carrego no botão e, por milagre, chego onde tenho que chegar. A escola é o contrário disto tudo, como aliás a senhora professora aqui nos disse. A escola é trabalho, é dedicação. Não basta carregar no botão. Mas é utilizada sempre essa expressão, enfim, pelos mais variados setores. Mas imaginem que esse elevador social, rendendo-me por momentos essa imagem, nos leva ao vazio, que é a sensação que muitos jovens têm quando, tendo entrado nesse tal elevador social, as portas se abrem e o que aí encontram é o vazio. Nós, na escola,
Temos muita margem para melhorar e seguramente vamos fazê-lo e fazemos-lo todos os dias. Mas há muitas outras áreas, há muitos outros setores que têm a sua quota parte de responsabilidade e que seguramente também irão contribuir para que quando as portas do elevador se abrirem, os jovens não sejam confrontados com o vazio. E por isso, pelo trabalho que se faz nas escolas, por isso homenageamos quem faz e quem fez disso parte da sua vida. Porque, como está escrito numa parede do Porto, provavelmente é uma coisa banal, mas tirei esta fotografia há poucos dias, as grandes transformações são sempre interiores. E sabendo que as grandes transformações são sempre interiores, sabemos também que é com gente que as fazemos, com os professores desta e de todas as escolas, com os alunos destas e de todas as escolas, com aqueles da sociedade civil que querem colaborar para que Portugal tenha um melhor sistema educativo e que seja uma sociedade mais justa, mais democrática e mais desenvolvida. No fundo, é também a história da vida e do trabalho da mulher que nós hoje aqui homenageamos, da mulher que me fez vir com muito gosto a Guimarães e a quem eu quero deixar um bem-aja e uma palavra de enorme reconhecimento por parte do Ministério da Educação pelo seu trabalho de uma vida inteira e de enorme expectativa por aquilo que nós ainda vamos poder contar vindo da sua parte. Muito obrigado. Agradecemos a sua intervenção, Sr. Secretário de Estado, e chamo de novo a Sra. Diretora da Escola Secundária Martim Sarmento, a doutora Ana Maria Silva, a Sra. Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária Martim Sarmento, a doutora Frederica Sampaio, e peço de novo a presença do Sr. Secretário de Estado, a doutora António Leite, porque a Sra. Diretora e a Sra. Presidente do Conselho Geral têm uma lembrança para lhe entregar. Ainda não tenho esse estatuto, ainda não mereço isso. É problema, a peça foi ainda. Foi convidada e na altura não pôde estar presente, mas digamos 130 anos é a história da nossa escola, só isso. Obrigado. Só isso, mais nada. Também do nosso artista residente, do Vasco Carneiro, é a história da nossa escola. Todos os anos oferecemos aos nossos alunos, quando terminam, devem ser com o prémio de exposições. Mais uma vez, muito obrigada. E contamos com todos. E muito obrigada a todos por estarem aqui connosco. Contamos com todos e com a alegria de que daqui para a frente, todos os que aqui estamos, vamos olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares, para os nossos alunos, com mais carinho e a pensar, vamos todos estudar mais matemática. Estamos então a chegar ao fim desta cerimónia, deste momento de partilha e de celebração desta singela homenagem à doutora Maria Augusta. Antes de sairmos, gostaria de vos endereçar um convite. Vai ser inaugurada a exposição Matemática, um desafio, a evolução dos manuais de matemática ao longo de cerca de 5 décadas, que pretende mostrar o trabalho da doutora Maria Augusta. Está patente no átrio, mesmo à saída desta sala onde nos encontramos. Vale a pena uma visita a esta exposição.
E logo em seguida, gostaríamos também de vos convidar para um pequeno momento de convívio, um lanche que vai ser servido no refeitório da nossa escola. Foi preparado pelos nossos alunos do curso de restauração. E agora sim, chegou ao fim este momento. Mais do que nunca é importante, é urgente reconhecer aqueles que dentre nós se dedicam ao bem comum e trabalham para ajudar o próximo. E assim, esta cerimónia é justa e adequada a uma pessoa tão influente e tão inspiradora. Deste modo, despedimos-nos com emoção, agradecemos a presença de todos e cumprimentamos a doutora Maria Augusta de uma forma muito sincera e emotiva. Um bem-aja por tudo o que faz por tanta gente. Muito obrigada a todos.